Record. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Elis, tudo certo? Boa noite, meninos. Tava dando 5 minutos aqui para entrar quem tinha de entrar e vou iniciar agora. Ver se com uns 40 minutos eu consigo passar e tirar as dúvidas que o pessoal tem. Então é isso, pessoal. Eu vou filmando a tela. Eu tô com o programa instalado aqui. Ontem eu ensinei vocês a instalarem o programa. Só que não necessariamente vocês precisam estar com o programa instalado. Vou reforçar o que eu comentei ontem. É melhor vocês instalarem o programa porque ele ajuda no aprendizado. Você vai simulando ali e tal. Então, não tem dúvida que o programinha é melhor. Mas às vezes não tem, não tem o note, não tem o computador. Assiste os vídeos e faz na mão. Tá? A gente faz um monte, ensala lá, numa folha em branco, até em folha de caderno. E aí, pode me mandar foto, eu vou ver se tá certo aí o negócio de vocês, tá? Eu vou tirar o meu vídeo aqui para ficar, dando só para dar boa noite para vocês. E aí a gente vai focar aqui só na tela. Aí, tirei a câmera. Então, pessoal, primeiramente, o circuito que o Yuri estava com dúvida, ele era um sistema, um ciclo contínuo. Era A mais, B mais, C mais e depois A menos, B menos, C menos. Tá? Vamos ver se eu consigo escrever aqui, porque minha letra já é complicada no quadro. Com o mouse aqui vai ser mais difícil ainda. A mais, aí B mais, C mais, tá? Aqui, então, eu avancei os 3 pistões e aí na sequência eu começo recuando pelo C. Então, é C menos, B menos, tá? E A menos. Então, você primeiro avança esse aqui, o A, depois o B, depois o C, retorna o C, o B e o A. Beleza? Esse ciclo aqui, ele tem um certo probleminha, porque é o seguinte, aqui você vai ter o sensor C+, fazendo o C retornar. E também o sensor A, o A-, né, o sensor da posição recuada de A, fazendo o A avançar. É como se o sensor do próprio pistão estivesse comandando ou estivesse atuando ele. E é isso que vai ter, vai criar alguns problemas ali, tá? Outra coisa, utilizem bastante o Ctrl+C, Ctrl+V. Porque igual quando eu criar aqui um sistema, quando eu criar um sisteminha com um pistão, uma válvula 5, 2 vias, né? 5 vias, 2 posições e 2 sensores aqui embaixo. Se esse sistema aqui ele tem 3 pistões, A, B e C, a gente vai ter 3 vezes essa estrutura. Então, o que eu faço? Eu seleciono tudo isso aqui, Ctrl+C, clico aqui do lado, Ctrl+V. Aí depois você tem que arrastar só para organizar aqui, ó. Esse aqui vai ser o conjunto do pistão B. Aí de novo, clico aqui fora, Ctrl+V de novo, arrasta aqui. Aí eu tenho, ó, que facilidade, não preciso ficar desenhando tudo de novo. Beleza? Tá, a ligação aqui, esse sistema aqui é da pneumática pura, né? Vocês já acho que não tem mais dúvidas sobre isso. O lado esquerdo da válvula com o lado esquerdo do pistão vai ser responsável pelo avanço. Lado direito, no lado direito vai ser responsável pelo retorno. Aqui, cada um dos sensores, ele vai estar ligado na válvula imediatamente superior. A gente coloca essa linha como tracejada, porque é uma linha de pilotagem. Então, eu tenho uma válvula comandando a outra, beleza? Aqui, a mesma coisa. Lembra que eu comentei que os ciclos contínuos, eles são muito intuitivos, não tem muito o que você pensar. Ele é mais seguindo a lógica, você não vai ter problema com isso, tá? Fora isso aqui que a gente fez é a alimentação da parte lógica, da parte de comando desse sistema. Só que falta mandar pressão para tudo isso aqui. Tanto mandar pressão para os pistões, como também para os sensores que estão aqui embaixo. Beleza? Então vamos ver aqui elementos de alimentação, que a gente sempre arrasta aqui, ó, o compressorzinho aqui embaixo, a unidade de tratamento de ar. Beleza? Então eu vou ter uma linha que vai fazer a alimentação da válvula 5 duas vias lá, ó, sempre no furinho central. Aqui, emendou. De lá para cá para fazer emenda, ó. Beleza. Então aqui eu fiz a alimentação dos cilindros. Eu não posso esquecer também de alimentar esses sensores aqui. Então esses sensores aqui, alimenta aqui, alimenta aqui, alimenta aqui.
Agora, para o programa saber quais são esses sensores, eu vou simplesmente colocar as letras. E aí isso tem que ser feito em duas etapas, em dois passos. Primeiro, você precisa falar desses três pistões aqui, qual que é o A, qual que é o B e qual que é o C, e também qual que são as posições que ele tem. Na pneumática a gente só trabalha com uma lógica binária, ou o pistão está recuado ou ele está avançado. Então, esse aqui é o pistão A, eu vou ter a posição A- e a posição A+, tá? Deu 2 cliques no cilindro, adicionar etiquetas. Lembra que essa versão aqui ela é uma versão mais nova do que aquela que a gente está acostumado. Então, ela é mais fácil, porque aquele outro lá tinha várias outras configurações que a gente não usava. Mas aqui, ó, eu dou 2 cliques, ele tem a posição do êmbolo. Lembra que era a única coisa que a gente usava, que era para dizer se ele estava recuado ou avançado. Então, ó, o curso máximo é 100. Se eu vim aqui e colocar 100, o pistão vai ficar avançado, lá ele já vai avançado. Não é o caso desse sistema. Tá? Lembra que esse sistema ele começa com todos os pistões recuados. Esse aqui é o exercício 8, pessoal, daquela lista lá que o Yuri mandou de dúvida, eu estou resolvendo. Isso aqui tá errado. Peraí, não. Isso. 2 cliques, aí tem aqui a de editar etiquetas, que é a parte dos sensores. Então, esse primeiro pistão eu vou chamar de A+, tá? Ele é de A, ele vai ter a posição A+, e a posição A-. A posição A+, ela tá em 100 milímetros, e a posição A-, ela tá em 0. Poderia ter feito o A- e A+, tanto faz aonde ele tá, beleza? Então aqui, adicionar, esse aqui é o pistão B. Ó, posso fazer, por exemplo, na primeira linha B-, na segunda linha B+, desde que eu coloque o que é o B-, é a posição 0 do pistão, tá? 0 milímetros. E o que é o B+, é a posição 100. Sempre é 100? Não, é porque esse pistão padrão aqui, ele tem 100 milímetros de curso, beleza? Tá. Esse aqui é o pistão C. Então aqui, de editar etiquetas, C- e C+, 0 e 100, beleza. Então agora eu já contei para o programa qual que são as posições desse pistão. Então, ó, todos eles estão recuados, todos eles estão na letra menos ali, o A-, B- e C-. Eu só preciso aqui embaixo falar quem que são esses sensores. Como que eu faço isso? É bem simples, só dar 2 cliques na bolinha e falar qual que é a letra. Aí deixa eu pegar a canetinha de novo aqui, pegar outra cor, vermelha, tá. Aí a gente fazia aqui, como esse sistema é um ciclo, a gente começa aqui e aí anda nessa direção aqui, beleza? Então, como se fosse aqueles telefone antigo, você tem esse cara aqui, que é o A-, é o primeiro passo, ele vai comandar esse segundo passo, beleza? O que quer dizer isso? Quer dizer que quem vai fazer avançar o B vai ser o sensor A+. Como que avança o B? Olha, para avançar o B, eu preciso mandar no lado esquerdo dessa válvula. Ou seja, esse sensor aqui. Quem que é esse sensor, então? É o A+. 2 cliques aqui, sempre maiúsculo A+. Ok, beleza. Tá, agora, vamos para o próximo passo lá. Esse cara aqui, que é o segundo passo, né? Essa lógica aqui é como se fosse uma cascata, um efeito dominó. Esse sensor aqui vai fazer executar esse passo. O que é esse passo? É avançar o pistão C. Esse sensor B+. Então, mandando o ar no lado esquerdo da válvula que controla o pistão C, eu vou ter o avanço do pistão C. Eu vou realizar C+. Beleza? Então, quem que é esse cara? É o B+. 2 cliques aqui, B+. Beleza? E assim sucessivamente. Então, agora, quem que vai fazer o C recuar? É o próprio C+, é a letra que está antes dele aqui. C+, ok. E aqui que vai dar o conflito, que é a dúvida lá que o Yuri tinha aqui. Esse sensor aqui, como ele é o C+, ele precisa comandar o próprio C. Então você precisa fazer uma modificaçãozinha depois ali. Mas primeiro eu quero mostrar qual que é o problema que tem esse exercício, beleza? Tá. O C- vai fazer recuar. Opa, 2 cliques aqui. C- vai fazer recuar o B, aqui ó. C- vai fazer o B recuar. O B- vai fazer o A recuar. Então é aqui, ó. O B- vai fazer o A recuar. E o A- vai fazer o A avançar. Então aqui de novo o A controlando o A. Ok, dei tudo aqui, coloquei todos os comandos. Quando eu for simular esse sistema, ele não funciona.
tá? Por que que ele não funciona? A gente já começa com um problema aqui, ó, na primeira válvula. Porque eu tenho ar entrando do lado esquerdo da válvula, eu tenho ar entrando do lado direito da válvula. Então essa válvula aqui, ela trava e fica parada. E aí aquela loja da cascata, ela não funciona. Beleza? Por que que acontece isso? Porque eu tenho dois sensores menos aqui, tá? Eu tenho esse sensor menos, que é do A menos, eu tenho esse sensor que é do B menos. Para modificar isso, eu vou precisar vir aqui nesse sensor B- e colocar um outro tipo de rolete. Porque esse tipo de rolete aqui eu já até mostrei para vocês uma vez lá na prática, mas a gente nunca usou ele. Esse sensor aqui, quando o pistão está na posição recuada, ele fica sempre mandando ar, tá? E existe um outro tipo de rolete, que é o rolete escamoteável, que ele só manda um pulso de ar. Ele não fica seguro mandando ar. Então, por exemplo, quando eu venho aqui troco esse rolete do primeiro desenho por esse rolete aqui, ó, você vai ver que ele não está acionado, tá? Justamente, vocês já viram essa peça, não sei se vocês lembram, mas o pistão bate nele, ele vai dar um sinal de ar ali e parar por aí mesmo, beleza? Yuri, dá um retorno aí, estão escutando, tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Então, beleza. Se tiver muito rápido, alguma coisa, pode dar Não, tranquilo, um pode grito. continuar. De boa. E essa era a tua dúvida, né? Que ia simular e o Isso. negócio não funcionava. Não dava certo. Ele Tá. avançava, mas não Agora, recuava ó que certo. interessante. Agora eu vou dar o play aqui, você vê que ele já funciona, ó. Ele já avançou o A, só que daí viu ele travou na segunda válvula de novo, tá vendo? Uhum, Por que que ele travou na segunda válvula? Porque aqui eu tenho o A avançou e acionou o sensor A mais, correto? sim. E aí o que acontece? O C menos também estava ativo, né? Eu vou precisar que esse C menos também seja um sensor desse tipo aqui, ó. É o segundo desenho. Tem o Uhum, pino, é o apalpador, né, que é usado para caixa e para coisas, peças. Esse aqui é o rolete e o de baixo é o rolete escamoteável. Beleza? E aí eu vou simular depois uhum. em baixa velocidade para que vocês vejam. Aí depois ele vai travar no terceiro ali, ó, a mesma coisa, tá? Aí eu Aí o venho terceiro tem que aqui, ser a mesma coisa. tem que ser a mesma coisa, tá? Só que aqui, ó, Hum. esse cara aqui, vamos pegar esse pistão aqui, o C+, e colocar esse tipo aqui. Ok. Vamos simular. Os três que você colocou é igual, né? Sistemas de acionamento simples, né? Componentes elétricos, componentes pneumáticos. Sempre eu vou precisar dos atuadores. Então aqui, cilindro de dupla ação, beleza? Lembra que continua sendo um sistema pneumático. Elementos de alimentação, sempre o compressor e a unidade de tratamento de ar. Eu sempre vou precisar de uma válvula de 5 vias e 2 posições, válvulas direcionais, aqui ó, 5 vias e 2 posições, essa daqui. Essa daqui é aquela personalizável, dou 2 cliques. Eu tenho aqui o acionamento dela. Aqui que entra daí a eletropneumática. Solenoide dos dois lados, aqui ó. Acionamento pneumático, solenoide. Acionamento por solenoide, ok. Beleza? Tá. Lado esquerdo da válvula com lado esquerdo do pistão, beleza? Embaixo, o furo central é alimentação de pressão, compressor aqui. Os dois furos, o número 3 e o número 5, são os escapes. Ok. Ok. Beleza. Aqui eu também vou criar as etiquetas A menos e A mais na posição 0 e na posição 100. Beleza? Ok. Ok. Esse solenoide aqui, a gente vai chamar ele de Y1. Esse daqui de Y2. Y2, ok. Beleza. Essa aqui está pronto o nosso sistema pneumático. Então, da eletropneumática, a parte pneumática está pronta aqui, que é compressor, filtro, a válvula, 5 vias e os pistões. Beleza? Voltando aqui agora, a gente vai pegar os componentes elétricos. Não sei por que exatamente, mas o solenoide, que é um componente elétrico, ele fica aqui fora. Acho que até porque ele faz a interface, eu já comentei isso ontem, ele faz a interface entre a parte
elétrica e a parte pneumática. Eu vou arrastar dois solenoides desses, tá? Um deles é esse Y1, o outro é esse Y2. Então, eu comentei ontem o seguinte, que o que faz a interface entre o sistema pneumático e o sistema elétrico é o solenoide, porque daqui saem dois fios que vão ligados lá ou no painel ou na contatora e etc. Beleza? Tá. Como é que eu posso fazer o acionamento dessa contatora? Então, agora aqui a gente vai começar falando sobre sistemas pneumáticos simples. O que é isso? São sistemas pneumáticos que não são contínuos, são só acionamento por um botão, retorno por outro. E aí tem como complicar um pouquinho, colocar sensor e etc., mas é aqueles exercícios do começo da lista. Não são ciclos, beleza? Componentes elétricos, contatos, acionamento. O que é um contato com acionamento manual? Um botão, beleza? Aqui eu tenho o botão de acionamento normalmente aberto. Esse botão ele é pulsador, tá? Esse é o botão que a gente está acostumado para acionar alguma coisa. Todo sistema pneumático, todo sistema eletropneumático, ele tem que ter duas coisas. Primeiro, ele tem que ter um botão de acionamento normalmente fechado, com trava normalmente fechado. O que é um botão com trava normalmente fechado? É um botão que quando você pressionar ele, ele vai permanecer aberto, travado. Esse cara aqui, ele é o botão de emergência, tá? Fisicamente, ele é construído daquela forma que quando você bate ele, ele trava e você precisa girar para ele desligar. Mas o funcionamento elétrico dele é esse. Ele é um botão que trava quando pressionado e ele abre o seu contato, beleza? Um botão com trava, NF, que quer dizer normalmente fechado. Beleza? Sempre eu vou ter que colocar um desses? Sempre, porque todo sistema pneumático e eletropneumático ele tem que ter um botão de emergência. Qual outra coisa que tem que ter no sistema pneumático? Muita gente só coloca um deles, mas obrigatoriamente tem que ter os dois. Você tem que colocar um botão com trava normalmente aberto. Esse botão com trava normalmente aberto é o botão liga e desliga da máquina. Ele não tem nada a ver com o botão de emergência, tá? Por quê? O botão de emergência é para você abrir o contato e desligar toda a parte elétrica do sistema. Esse daqui é para, então esse cara aqui você bate nele na hora de uma emergência. Esse liga e desliga, ele é para você conseguir desligar a máquina, tá? Então tem que ter os dois. E olha como é que funciona. Ontem eu já tinha mostrado para vocês que aqui da parte elétrica, a primeira coisa era a fonte de alimentação. Lembra que era bem simples? Eu tinha o 0 volts aqui embaixo e o 24 volts lá em cima, tá? O que esse botão de emergência e o botão de liga e desliga faz, né, falando a grosso modo, ele vai interromper o positivo. Então não adianta nada você ter o sistema todo ligado aqui embaixo se ele interrompe o positivo aqui em cima, tá? E os dois vão fazer interrupção. O de emergência ele vai fazer interrupção quando? Quando eu bater nele em um momento de emergência, ele desliga tudo. E esse desliga e desliga, ele vai fazer a interrupção quando eu não quero que a máquina esteja ligada, beleza? Então aqui, ó, agora sim. Professor, mas tem 3 botões aqui? Sim, tá? Ctrl C, Ctrl V, ok. Tentem alinhar, não precisa, né? Isso aqui é mais questão de organização, mas deixar alinhado. Aqui, ó. Não adianta ir de bolinha em bolinha, tem que fazer igual na parte pneumática. Eu até expliquei isso ontem, estou tentando fazer aqui agora. Você vem desse segundo botão até aqui e emenda no meio do fio. Aqui é como se estivesse fazendo uma emenda elétrica, tá? Uma ligação elétrica. Esse solenoide aqui vai ser o Y1, sempre maiúsculo, tá? Eu comentei ontem, essa válvula central 5 em 2 vias, você vai colocando Y1, Y2, se tiver mais válvulas, Y3, Y4, sempre letras maiúsculas de 1 para frente, tá? Aqui. Ligou aqui. Ligou aqui. Então, pensando aqui, nessa primeira trilha, você tem uma diferença de potencial de 24 volts. Ó, esse é o 0, esse é o 24. E aqui, vamos ver se isso aqui está energizado. Não tá. Por quê? Eu tenho uma abertura aqui, nesse botão com trava, que é o liga e desliga da máquina, tá? Então, não está estabelecida essa diferença de potencial. E aqui embaixo também está aberto, beleza? Então, para que esse solenoide ele funcione, ele precisaria estar desse jeito aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ele tem que estar ligado lá no 24 volts, beleza? O que seria isso aqui? Esse Y1 ligado no 0 e no 24 direto. É como se você pegasse esse Y1, ele tem 2 fios, eu já até mostrei para vocês lá, pegasse esses 2 fios, fosse lá na fonte e ligasse direto no 0 e no 24, no positivo e no negativo da fonte, beleza?
Aqui ele vai funcionar na hora, vai avançar o pistão, mas não é isso que eu quero. Eu quero colocar condições para isso avançar. Então é por isso que eu pego na trilha dele aqui, ó, na primeira trilha eu encho de frescura. Tudo que eu quero que aconteça, quais são as condições para que esse pistão avance. Beleza, quais são as condições para que esse pistão avance? Primeiro, aqui em cima, a máquina tem que estar ligada, tá? E segundo, o operador tem que querer que esse pistão avance. Tá? Então a máquina tá ligada, ele vai estar primeiro chaveado aqui já. Depois, na hora que o operador clica nesse botão aqui, a gente já vai fazer a nomenclatura dele, aí sim estabelece um diferente potencial aqui, que seria como se estivesse ligando lá, beleza? Você vai interrompendo o caminho aqui com várias coisas. A gente pode colocar, inclusive, outras condições aqui. Toda a lógica pneumática é feita dessa maneira, a gente interrompendo normalmente o positivo. O professor poderia colocar tudo isso aqui embaixo? Sim, mas por regra, tá? O projeto eletropneumático joga tudo aqui em cima, beleza? Tá, nomenclatura. O botão de emergência, ele sempre é chamado de S0, maiúsculo S0. O botão liga e desliga da máquina, ele sempre é chamado de S1, tá? S1. E os botões, tá? Os botões aqui a gente vai continuar essa escrita. S2, S3, S4. Na elétrica, não sei se o Rodrigo está online aqui, mas na elétrica vocês, não, vocês vão estar usando o S para sensores. Então, por exemplo, quando for o sensor A mais e A menos, lá vocês vão usar S1, S2. Tá? Mas lá na elétrica são sensores fotoelétricos, um sensor de porta, um fim de curso de não sei o que lá. Como aqui na pneumática, na eletropneumática, os sensores são sempre relacionados à posição do pistão, existe essa nomenclatura de menos e de mais. E eu prefiro ela porque eu já vi nos livros, tem as duas formas. Posso colocar também S para sensores. Então, esse S2 é o sensor de recuo do pistão. Só que daí não é intuitivo, você tem que pensar e ver da onde que veio esse S aqui. S2 está lá na posição recuada do pistão. Então, quando a gente for trabalhar com sensores, que eu vou dar um exemplo hoje, mas na sequência eu vou colocar um sensor aqui. Quando você for colocar sensor, a gente vai chamar lá de A- ou A+, e se tiver mais pistões, é B-, B+, igual a gente fazia na pneumática simples, beleza? Tá. Aqui. Então, esse solenoide Y1 está com esse botão. Esse solenoide aqui vai estar com esse segundo botão. Finalizei a ligação elétrica dele aqui. 2 cliques aqui. Y2. Ok. Tá. S0, S1. Eu vou chamar esse aqui de S2. E esse aqui de S3. Então, o que esse sistema está fazendo? Esse sistema aqui, quando ligado à máquina aqui em cima, eu vou clicar no botão S2, ele vai avançar o pistão, eu vou clicar no botão S3 e ele vai retornar o pistão. Beleza? Eu vou precisar ficar segurando esse botão aqui? Não, tá? Por que eu não vou precisar ficar segurando esse botão? Porque essa válvula central, ela tem solenoide dos dois lados. Então, ela é duplamente pilotada por solenoide. Como ela não tem mola, ela não vai retornar sozinha. Então, eu dei um comando para avançar, eu só preciso desse pulso aqui, ele já avança. Depois, estando avançado, eu só preciso de um pulso para ele retornar, tá? Vamos simular isso aqui. Ó, o ar está estabelecido aqui, a pressão até a câmara de retorno. Perceba que não está energizado aqui, eu tenho essas duas interrupções. A primeira interrupção que eu tenho que tirar é essa aqui de cima. Eu vou ligar a máquina em S1. Liguei a máquina, agora a máquina está pronta para funcionar. Mas ela não funcionou, beleza? Porque ela não é para sair funcionando mesmo, não é um ciclo contínuo. Qual que é a lógica disso aqui? Eu vou pressionar S2 quando eu quiser que o pistão avance e vou pressionar S3 quando eu quiser que o pistão retorne. Cliquei em S2, olha o que acontece. Ele faz essa ligação desde o 24 até o 0 e aí energiza esse solenoide Y1 aqui, beleza? Então esse solenoide Y1 ele vai fazer com que o sistema avance. Ó, soltei aqui, ó. Inclusive posso clicar mais vezes. Soltei esse botão S2, ele desenergizou essa primeira trilha aqui, mas o pistão não retorna, porque não tem a mola aqui. Como que faz para ele retornar? Pressiona o S3, beleza? Avança, recua, avança, recua. Aqui parece que os dois sistemas estão desconectados, né? Mas já comentei com vocês que o que faz a união do diagrama pneumático e o diagrama elétrico é esses solenoides, que aqui nesse Y2 você tem dois fios ligando aqui. Deixa eu desenhar isso aqui. Ó, você tem
aqui você teria o positivo. Existem solenoides que são corrente alternada, e nem faz sentido fazer isso aqui. Mas, graças a Deus que a gente trabalha com 24 volts. Tá? Vermelho. Então, aqui, ó. Isso aqui, ele estaria ligado aqui, ó, positivo. E esse aqui estaria ligado aqui embaixo. Tá? Isso é o que vai ter lá na prática. Então, como que eu vou montar? Você vai ver aonde está, por exemplo, esse botão S3, você vai ver onde ele está aqui. Então, embaixo dele, na saída desse botão S3, e aí na elétrica, lá vocês veem toda a nomenclatura dos contatos de entrada e de saída. No contato de saída, no borne de saída, né, você vai conectar o fio positivo do solenoide. E o outro eu vou conectar aqui. O que é isso aqui? É o zero da fonte, tá? Então, você vem com o positivo, passa pelo fio. A parte de montagem depois, se Deus quiser, quando acabar tudo isso, a gente vai fazer as práticas lá. E aí eu vou ensinar certinho como executar isso aqui. É mais fácil do que a pneumática pura. Beleza? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Esse aqui é só para entendimento, tá? No diagrama pneumático a gente não faz essas linhas aqui. Beleza? Dúvidas aí, Yuri? O Yuri dormiu já. Não, eu tô aqui que o microfone tava desligado. Eu tô quase já. Não, mas já tá acabando. Deixa eu até ver que hora que é. Tranquilo. Que esse sistema aqui é 40 minutos só. Acho que foi 11h12. Então já deve estar dando uns 40 minutos. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui num sistema semi-automático. Não sei se vocês lembram, mas para ficar semi-automático, você só dá um comando e o outro comando você transforma num sensor. Olha que fácil isso aqui. O que é um sensor aqui na eletropneumática? Um sensor, componentes elétricos, contatos, então, contatos. Aqui. Eu tenho contatos de acionamento geral, tá? Esses caras aqui, os sensores capacitivo, indutivo e tal, não é usado como fim de curso. A gente vai pegar um sensor de acionamento geral, tá? E aí você vai ver se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado. Arrastei. Então esse cara aqui é um contato genérico, tá? Uma chavezinha ali. Para transformar isso num sensor, você precisa dar 2 cliques nele. E aí, 2 cliques, você vai vir aqui, ó. O que é isso? Isso é um contato de fim de curso. Contato acionado por rolete. Um contato acionado por rolete, ele é para que quando o pistão avance, ele seja pressionado e energize ali o sistema, correto? Tá. Então, esse sistema aqui, ó, quando ele for energizado, ele vai quando ele for energizado, ele vai fazer com que o pistão retorne. Eu vou excluir esse botão S3, delete, ok. E agora quem vai fechar o contato para energizar o retorno é esse rolete, beleza? Só que do jeito que está desenhado aqui, eu não sei quando esse rolete vai ser pressionado. E aí, igual a gente fazia lá nos sensores mecânicos, eu tenho que dar 2 cliques aqui e aqui, ó, etiqueta. Era aquele que lá, como era em inglês, ele estava label. Aqui já está tudo traduzido. Qual que é a posição, né? Vamos pensar aqui. Esse pistão, eu vou pressionar o botão S2, ele vai avançar e vai bater na posição a mais. Bateu na posição a mais, aí que ele vai retornar. Então esse cara tem que ser o a mais, para mandar ele retornar. Lembra que é sempre trocado. Você manda avançar, ele avança, bate no sensor. O sensor de avanço manda ele retornar. Então, 2 cliques aqui, etiqueta, maiúsculo A, mais. Ok, beleza? Agora, ó, esse é o sensor a mais. Pressionei o botão. Opa, não liguei a máquina ali em cima. Ligou a máquina, pressionou o botão, avança e retorna sozinho. Deixa eu ver se eu deixo. Vamos vir aqui em opções de simulação, deixar esse trem mais lento. 5, 1 para 5. Ok, vamos ver.
Ah, agora deu. Pressionou e soltou, avança, retorna. Ó, avança, retorna. Beleza? Tá. Aqui, vocês não devem ter muita dúvida de como é que faz para deixar esse sistema 100% contínuo. Eu simplesmente tiro esse acionamento aqui que é manual, tá? Top. Oh, tá gravando ainda. Tá. Vou tirar esse botão aqui, que é para fazer o avanço através do acionamento do botão, um avanço do tipo manual. Posso até copiar isso aqui, ó. Copiar esse contato, Ctrl C, Ctrl V. Trago aqui. Por rolete, ok. Só não é a mais, é a menos. Olha que interessante. Percebam que a partir do momento que eu desenho esse sensor aqui, esse sistema já vai estar energizado, tá? Essa daqui é uma diferença entre a elétrica normal, acho que é diagrama de comando que vocês têm, e a eletropneumática, tá? Porque num diagrama elétrico, sempre que você desenhar um sensor, por exemplo, você tem um sensor de fim de curso numa porta. Não importa se a porta está aberta ou fechada, você sempre vai desenhar esse sensor respeitando se ele é um contato normalmente aberto ou um contato normalmente fechado. Aqui na eletropneumática, não, tá? Como os sensores se referem a posições dos pistões, esse cara aqui é como se fosse um novo conceito. Esse cara aqui é um sensor normalmente aberto, fechado. O que quer dizer isso? Ele é um sensor que ele é normalmente aberto, mas ele está pressionado ali, ó, a menos. Então você desenha ele fechado com esse símbolozinho aqui, que quer dizer que ele está pressionado, tá? Só para você ver a diferença desse, ó, o contato NF é esse aqui, ó. Os dois estão fechados, né? Os dois estão fechados, deixando ali a trilha energizada. Só que esse cara aqui ele é virado para o lado direito, ele está prestes a abrir, beleza? Então esse aqui é um contato NF, normalmente fechado. Esse aqui é um contato normalmente aberto, acionado, tá? No programa você não precisa fazer nada, você arrasta um contato, ó, puxei um contato normalmente aberto. Se eu falo que esse cara aqui, né, o rolete, se eu falo que ele é o A+, não vai acontecer nada, tá? Ele continua aberto. Agora, se eu venho aqui e falo que ele é o A-, automaticamente o sistema já entende que o A- está pressionado e ele fica acionado. No papel, você tem que pensar, né? Quando for fazer no papel, você tem que ir lá e desenhar ele ou assim, desse jeito aqui, ou assim, aberto, beleza? Vamos testar esse sistema. Liguei, o que acontece? Nada. Não era para acontecer nada mesmo, porque a máquina está desligada, tá? Pressionei o S1, a máquina liga. E olha que interessante. Essa máquina liga, ela vai ficar um ciclo, tá? E outra coisa que vocês vão observar no ciclo é que ele vai energizar a primeira trilha e a segunda trilha, tá? Então, ó, o pistão recua, aciona o sensor A-, o sensor A- aciona o solenoide Y1 e isso faz com que o ar entre na câmara de avanço e avance o pistão. Avançando o pistão, ele aciona o sensor A+, o sensor A+, energiza o solenoide Y2, o solenoide Y2 manda ar na câmara de recuo, o pistão recua. Quando o pistão recua, ele aciona o sensor A- de novo, e isso cria um ciclo. O sensor menos manda ele avançar, tá? E o sensor mais manda ele recuar. É como se você tivesse, tem aquela brincadeira de João Bobo, que fica duas pessoas, um empurrando uma terceira pessoa de um para o outro. É mais ou menos isso aqui. O pistão avança, o sensor avançado manda ele voltar. Ele volta, o sensor recuado manda ele avançar, tá? Sensor de recuo manda ele avançar, porque ele está sempre trocando o estado. Não faz sentido você estar avançado e o pistão mandar avançar de novo, tá? Ele está avançado, ele recebe a ordem para recuar. Ele está recuado, não recebe a ordem para avançar. E aí, dessa forma, ele faz esse ciclo contínuo aqui. Eu não usei o botão de emergência nenhuma vez, mas ó, eu clico aqui, cliquei na emergência, ele abre para o sistema onde tiver, beleza? Se ele tiver recuado, ele vai parar recuado, se ele tiver avançado, ele vai parar avançado, beleza? Até que ele seja desacionado novamente, tá? Aqui eu vou falar mais um último conceito. Eu até acho que quando eu for postar no YouTube, eu vou colocar só essa parte da eletropneumática, porque aquele tira dúvida era mais
da dúvida pontual. Inclusive, reforço aqui que quem tiver dúvida, tanto da pneumática como da eletropneumática, eu quero que vocês me enviem. Na verdade, já teve várias pessoas entrarem em contato comigo no chat, mandaram foto. Algumas coisas eu respondi por lá, mas se eu achar que é pertinente, eu gravo um vídeo para todo mundo e aí retorno para vocês. Tá, último assunto. Aqui, a gente pode fazer o acionamento direto e o acionamento indireto, tá? Lembra que a gente tinha lá um botão, mandava ar para essa válvula e daí essa válvula energizava? Aqui a gente pode fazer isso também, só que usando relés, tá? Os relés também pode ser chamado de contatora. A ideia é que você tenha uma interface elétrica ali que isola um sistema de baixa potência de um sistema de alta potência. Então, ele fazia mais ou menos a mesma ideia dos sistemas pilotados pneumáticos. Então, por exemplo, você pode ter uma válvula dessa que tem um solenoide 220, tá? Normalmente, na hidráulica é muito comum isso. É difícil você ter válvula de corrente contínua na hidráulica. Então, você pode ter os botões, tudo em baixa corrente, baixa tensão, impedindo, por exemplo, diminuindo o risco de choque para o operador. Então, você vai ter no painel da máquina lá vários botões e também os sensores, tudo em com baixa tensão. E aí, o acionamento em si, em alta tensão. Essa é a ideia de fazer o acionamento indireto usando contatoras. Outra vantagem, a gente vai ver que para para fazer os sistemas com mola, quando essa válvula aqui, 5 vias e 2 posições, tiver mola, a gente vai precisar fazer um selo, tá? No livro chama também de autorretenção elétrica, mas acho que vocês aprendem isso na pneumática, chamada de autorretenção elétrica, mas vocês veem isso aí como selo elétrico, uma coisa assim. É o mesmo também para acionamento de motor, porque qual que é a ideia do motor? Você aciona um botão para ele avançar, aquele conjuntinho de botão verde e vermelho lá. Você pressiona o botão verde, o motor dá a partida e fica energizado. Você não precisa ficar segurando lá e nem deve também ficar segurando aquele botão verde. Você bate o botão vermelho para desativar, você simplesmente abre a partida do motor e ele para de girar, tá? Então eu vou primeiro deletar essa segunda parte aqui. Vou trocar, em vez desse solenoide Y2, eu vou colocar um retorno por mola. Então, essa válvula agora, ela só tem um solenoide Y1, ela avança por botão e retorna por mola, tá? Vou tirar esse sensor aqui, delete, vou colocar um botão normal. Pessoal, acho que mais uns 5 minutos eu já finalizo aqui. Acionamento manual, é um botão pulsador, ok. Vamos simular isso aqui. Liga a máquina aqui em cima, segurou esse botão aqui, o pistão avança. A partir do momento que você solta, ele retorna. Beleza? Só que qual que é o problema? Se você só der um pulso aqui, o pistão mal e mal avança e já volta, ó. Fiquei lá meio segundo, ele só começa a avançar e já volta. Por que isso? Porque a partir do momento que eu solto esse botão aqui, ele para de energizar o solenoide e a mola faz com que ele retorne. Como que eu resolvo isso? Uma das maneiras de resolver isso você vai tirar esse solenoide daqui, tá? E vai fazer o acionamento dele de maneira indireta. O que que é isso? Vamos voltar lá nos componentes. Aqui eu tenho relés. Então, ó, componentes elétricos. Uma das pastinhas aqui são os relés. Esse aqui é o relé, normalzinho, a contatora. Como é que funciona a contatora? Isso aqui eu teria que mostrar para vocês, mas eu tenho um componente, os bornes dela aqui, que eu vou energizar essa contatora. A contatora é um dispositivo eletromagnético, então você energiza ela, ela cria uma força ali que faz chavear alguns contatos, tá? Esses contatos que são chaveados, eles podem ser normalmente abertos, normalmente fechado. A contatora ela pode ter um contato ou mais. Existem vários modelos de contatora, mas basicamente toda contatora ela vai ter onde eu energizar ela aqui e também os contatos dela que vão ser energizados.
Nomenclatura. Até esqueci daqui do S2. S2. Com contatores, a gente vai usar a letra K. Na elétrica também. Então, K maiúsculo. Quantos contatores eu vou ter nesse sistema? Só um. Então, K1. Se você tiver mais, K1, K2, K3, K4. Beleza? Energizei. Se eu só energizar essa contatora, os contatos dela vai fechar e não vai acontecer nada, porque eu não usei ainda nenhum contato com esse nome K1. Então, eu tenho que vir aqui em contatos, ó, voltei contatos, contato de acionamento geral, normalmente aberto. Posso puxar um normalmente fechado? Pode. Daí vai variar na hora de comprar. Quando você for comprar uma contatora, você vai pedir, olha, eu quero uma contatora acionamento de 24 volts com um contato normalmente aberto. Ou eu quero um... Normalmente ela vem com 4 contatos, 2 normalmente aberto e 2 normalmente fechado. Só que não necessariamente você precisa usar esses 4, tá? E tem contadores com mais, contadores com menos. Então, ficaria lá alguns fios sem conectar na contadora. Para que esse contato, para que o programa entenda que essa chave vai fechar quando essa contadora for energizada, você precisa dar 2 cliques nela aqui e colocar a mesma letra, tá? K1. Ok? Beleza? K1. Então quer dizer o quê? Que sempre que esse K1 for energizado, isso aqui vai fechar. Olha por que o acionamento é indireto agora. Porque em vez desse botão S2 energizar direto o solenoide Y1, ele está fazendo isso de maneira indireta. Ele energiza uma contadora K1, essa contadora K1 fecha o seu contato, que é normalmente aberto, ele vai ficar fechado, e vai energizar essa segunda trilha, que vai energizar o solenoide e vai avançar o pistão. Vamos fazer o teste, ver se realmente acontece isso. Ligar a máquina aqui em cima, energizou S2, ó. Energizou S2, energiza K1, K1 fecha o contato, energiza Y1. Soltou, volta ao normal. Mas ó, ele ainda não resolveu aquele problema. Ele ainda não resolveu aquele problema meu de... Opa. O problema que eu tinha de que ele voltava sozinho. Qual que é a vantagem desse sistema? Vou mostrar aqui. A vantagem é que você pode ter dois sistemas elétricos separados. Tá? Vou deletar isso aqui. Ó, aqui é como se eu tivesse duas fontes de alimentação. No meu caso, eu estou criando duas fontes de alimentação de 24 volts igual, tá? Mas na prática, isso aqui é mais utilizado quando você quer acionar um solenoide 220. Então, imagine que tivesse aqui 110 ou 220, tá? Então, eu teria o quê? Esse sistema aqui de baixa potência que serve para energizar o contato da contatora, tá? Aí o contato da contatora comuta, fecha o contato dela normalmente aberto e vai liberar aqui, né? Vai energizar esse solenoide que é em 220 ou em maior potência. Então essa é a vantagem de se usar o acionamento indireto, tá? Porque senão, professor, eu vou usar um componente a mais para gastar mais e ser mais difícil de fazer? Não, essa é uma vantagem, ó. Esse sistema elétrico aqui não tem nada a ver com esse sistema elétrico aqui, o sistema funciona de maneira independente. Essa é uma das vantagens do acionamento indireto usando contatoras. Segunda vantagem é um negocinho muito legal chamado selo, que eu vou mostrar para vocês, talvez vocês até já conheçam, que é o seguinte: sempre que essa contatora ela fechar, vamos puxar aqui, sempre que essa contatora fechar, eu vou fazer uma retroalimentação, uma autoalimentação. Eu vou copiar um contato de K1, tá? E aí olha que interessante. Você vai energizar o S2, vai energizar a contatora K1. Quando ela for energizada, ela vai fechar esse contato K1, esse aqui também. Pode ter o mesmo nome? Pode. Isso aqui quer dizer o quê? Que aqui eu energizo a contatora, ela vai fechar esses dois contatos. Para que isso seja verdade, você tem que comprar uma contatora que tenha dois contatos normalmente abertos. Lembra que eu comentei que normalmente a contatora ela vai ter 4, 2 normalmente abertos, 2 normalmente fechados, mas é meio que você compra com qualquer configuração isso aí. Beleza? Quando eu faço isso aqui, olha que interessante, eu faço uma espécie de um jump aqui. Quem trabalha na produção gosta de fazer
fazer um jump na máquina, né? Tá aqui. O que que acontece? A partir do momento que essa contatora for energizada, você vai usar ela para energizar ela mesma. Olha que louco. Então, o que que vai acontecer? Ligou aqui, ligou a máquina, bateu o botão, energizou o K1, o próprio K1 se auto-energiza agora. Então, ele vai ficar energizado o resto da vida, tá? E aí, isso é legal, porque eu não vou precisar ficar segurando o botão, né? Seria bem interessante. Seria bem interessante. Bateu aqui o S2. Opa, ligou a máquina. Bateu o S2. Ele energizou o K1. Olha que legal. O K1 ficou energizado. Energizou o solenoide aqui também, ó. E então o K ele vai fazer duas coisas, né? Ele tem dois contatos sendo utilizados para as seguintes coisas. Um deles é para se autoalimentar e manter ele fechado. E o outro é para energizar o Y1. E o pistão permanece fechado. Aí você pergunta pro senhor, e daí? Como é que eu faço para o pistão voltar? Já teve gente que fez até em prova isso aqui, ó. Falou, não, tem que clicar nesse botão aqui de cima e desligar a máquina. Fala, não é. Então, sempre que você quiser retornar o pistão, você desliga a máquina. Não, não é assim, tá? A ideia do selo, ele não está completo ali ainda. É você ter esse botão aqui para fazer o acionamento e você tem que ter alguma coisa aqui, ó, que interrompe. Porque você não fez uma cópia aqui, um jump. Então, você precisa cortar essa trilha, você precisa interromper essa ligação elétrica para que esse cara desacione, tá? Porque é só ele desacionando que o pistão retorna. Beleza? Então, a lógica de retorno do pistão vai estar aqui em série. Então, aqui você tem primeiro duas coisas em paralelo. O que aciona, o que fecha o selo e um contato de K1, normalmente aberto, que também é responsável por fechar o selo. Aqui embaixo, vou deletar, você tem que ter um contato normalmente fechado. Esse contato normalmente fechado pode ser um sensor, pode ser qualquer coisa. Para ficar mais organizado, pode até deixar assim, ó, bem centralizado aqui. Beleza? Vou puxar um contato normalmente fechado. Esse aqui pode ser um sensor, ele pode ser um botão, pode ser qualquer coisa, tá? Mas a ideia é que você tenha duas coisas. Primeiro, dois elementos em paralelo, sendo um o acionamento do selo e o outro um contato do próprio selo aqui embaixo. Depois, insere com um componente normalmente fechado, que pode ser um botão ou um sensor, e aí o próprio K1, tá? Energizou aqui, fechou. Energizou aqui, fechou, tá? Vou fazer o seguinte, vou transformar isso aqui num... vou colocar um botão aqui. Pegar um botão aqui. Acionamento manual. Um botão normalmente fechado. Ó, tem que ser normalmente fechado. Não deve ser com trava. Sem trava. Aqui. Aqui. Agora olha que legal. Vou chamar isso aqui, colocar S3. Por que S3? Estou continuando ali, ó. S0, S1, S2, S3. Ok, sim. Ligou a máquina, fechou o selo. Pistão avança. Precisei ficar segurando aqui? Não, tá? Vocês vão... Depois, como é que eu faço para voltar? Vem aqui e abre o selo. Volta, tá? Então, aqui avança e aqui retorna. Você transformou com uma contatora, você faz esse sistema funcionar idêntico àquele outro sem mola. Essa válvula ela é bem mais barata e na maioria dos casos compensa mais você usar um relézinho para fazer esse tipo de lógica do que usar uma válvula de duas vias, tá? E aí, pessoal, aqui igual tem botões, aqui eu posso ter sensores também. Professor, eu quero que esse sistema avance sozinho e retorne ao pressionar um botão. Ou, não, eu quero que esse sistema avance por botão e retorne automático, né? Eu posso ter um sensor aqui, ó. Vou deletar isso aqui, vou lá, vou achar um sensor. Ó, achei um contato normalmente fechado, chamei ele de, coloquei um rolete. Ó, vem aqui, liga aqui. Beleza, mas quem que é esse sensor? É a mais ou é a menos? Olha, o pistão, eu vou pressionar o botão, ele vai avançar. Se ele avança, ele vai pressionar o A mais e o A mais que vai fazer ele retornar. Então, dou 2 cliques aqui, vou chamar esse cara de A mais. Ok, beleza. Simulei aqui. Sim, ligo a máquina, S2, fecho o contato e aqui, ó, você viu que a hora que o pistão avança, ele aciona o A mais e ele já abre aqui o selo automaticamente. Então não tem mais aquele negócio, não, tem que ficar segurando aqui até ele terminar o ciclo. Não, bateu no botão aqui, ele já vai
avançar automaticamente. Beleza? Então é isso, eu vou parar por aqui. Com isso, com essas duas aulas de eletropneumática, eu acredito que vocês já conseguem ir até a metade da lista, tá? Que são sistemas básicos e a gente já começou em sensores. Beleza? Não vou falar sobre ciclos ainda, tá? Eu quero que vocês assistam essas aulas e vejam se vocês têm alguma dúvida aí. Eu vou postar essa aula no YouTube. Acabou que deu 1 hora de aula. Eu vou cortar e vou deixar só a parte de eletropneumática. E aí essas aulas de tira dúvida é mais interessante ao vivo mesmo para quem tiver com dúvida. E algumas dúvidas eu já estou respondendo lá no chat. Mas aí fica já 2 aulas de eletropneumática. Vocês já têm a lista. Vão tentando resolver a lista ou no caderno ou no programa. Na primeira aula eu ensinei como instalar o programa. Olha lá, tá no e-mail de vocês o programinha. Tem que ser no computador, não dá para ser no celular, tá? Mas eu não tenho, faz no papel. Vai assistindo minha aula e tentando fazer no papel ali. É importante que você entenda a lógica. Beleza? Vou ligar o vídeo aqui de novo. Então, valeu, pessoal. Até mais. Boa noite, bom final de semana para vocês. E bons estudos. Até mais. Beleza? Boa noite, professor. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, meninas. Até mais. Até mais, Elisângela. Daqui a quartinha,